porque eu ficava com medo do que as pessoas iam pensar. O que será que as pessoas vão pensar se do nada eu deixo de usar jeans para usar alfaiataria? Ou vice-versa que seja, né? O que as pessoas vão pensar se eu aparecer vestida dessa forma, né? Eu já tive questões com cabelo. Quando eu tinha o cabelo liso, por exemplo, eu ficava mais com ele preso do que solto, porque eu pensava, o que é que as pessoas vão pensar se eu soltar o meu cabelo, já que eles estão acostumados com o meu cabelo preso, sabe? O que é que as pessoas vão pensar se eu sair na rua desta forma, né? Então vai ali no mercado, a gente vai sim pro mercado, gente. O que é que as pessoas vão pensar se me verem vestidas dessa forma? Bom, no vídeo de hoje não teremos script, tá? Vai ser um bate-papo mesmo. Quero compartilhar aí com você como é que eu lido com as minhas inseguranças, com as minhas crenças distorcidas, né? Até porque a gente, apesar de sermos psicólogos, todos nós enfrentamos sim, né, crenças, tá, sabe, que a gente precisa trabalhar, né? Então temos nossas vivências, temos a nossa história e sim, temos pensamentos desadaptativos também, assim como você, né? Então enfrentamos, né? Não vamos generalizar, vou dizer por mim, né? Enfrento e enfrentei medo do julgamento, insegurança, síndrome do impostor. Será que eu sou capaz? Será que não, né? Crenças que me fazem acreditar que às vezes eu sou incompetente. Enfim, hoje eu vou compartilhar com vocês como é que eu lido com isso, como é que eu trabalho essas crenças, né? Para não permitir que elas me paralisem, para não permitir com que elas me impeçam de ir atrás do meu objetivo, de tentar e buscar ser 1% melhor a cada dia, tá certo? Bom, então, né, acho que eu vou compartilhar aí um pouquinho para vocês, desde lá do início, né, um pouquinho aí da minha trajetória, tá? Então, eu não comecei com a psicologia, eu trabalhava com contabilidade, trabalhei por 5 anos com contabilidade, né? E eu acredito que foi muito nesse período que começaram os meus questionamentos, o que eu quero fazer, será que quero continuar com isso ou não, né? Porque quando eu terminei aí o ensino médio, foi muito meio que no empurrão, eu acabei encontrando um curso, um técnico de contabilidade gratuito, e como eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, eu falei, vou nesse curso mesmo, e daí eu entrei na contabilidade. Mas, nesse período, né, já era adulta, e aí começaram os questionamentos. Será que é isso que eu quero? Será que não? Até que entendi que não era e, gente, passei por vários percursos, tá? Antes de chegar na psicologia, fiz faculdade de turismo, achando que era aquilo, né? Porque eu imaginava o quê? Viagem, olha só que maravilha, irei viajar, né? E vai ser incrível. Não, mas não era isso, né? Então, enfim, fiz a faculdade, concluí a faculdade, até que cheguei na psicologia. E eu acredito que foi nessa transição do turismo, e continuava trabalhando com contabilidade, tá? Mas eu acredito que foi nessa transição do turismo para a psicologia que eu comecei a prestar atenção em mim, né? Então até esse momento eu deixava a vida me levar, eu seguia os rumos, se a vida me levasse aí para a rua X eu ia, se era para a rua Y eu ia, né? Mas a partir do momento que eu tomei consciência de que não quero contabilidade não é para mim, fui pro turismo, ainda não é, e agora tá todo mundo questionando, falando que eu não quero nada, né, nada com a vida, porque eu queria sair da contabilidade, estava fazendo uma outra faculdade, mas já estava pensando que não era aquilo, né? Então, completamente insegura, completamente sem um objetivo, sem um norte na vida, né? Eu estava. E ouvia muitas coisas, né? Então foi nesse momento, gente, que vem aí, acho que o primeiro ponto, né? A gente parar de viver a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e começar a falar, peraí, vida, deixa eu parar aqui, vamos refletir um pouco. Acho que esse é o ponto número 1. Eu comecei a olhar pra mim. Eu comecei a falar, ok, preciso me conhecer. O que é que eu quero fazer? O que é que eu gosto de fazer? E a partir desse momento, né, que eu comecei a olhar pra mim, eu entendi que viriam desafios. O desafio de sair de uma carreira consolidada para ir para outra, o desafio de encarar as pessoas falando, mas por que você vai sair? O desafio de entender quem a Gabriele era, pegar a camisa, vestir a camisa de quem a Gabriele era e bater no peito
né, se impondo, e não de uma forma rude, enfim, fazendo as pessoas aceitarem que eu era, não, impor quem eu era de forma assertiva, de forma segura. Acho que essa é a palavra, né? E foi o que aconteceu, tá, gente? No meu momento, né, no momento que eu vivenciava, a minha opção, entendi. Vamos lá, voltar um ponto, né? Entendi que era psicologia. Você viu como que é vídeo sem script, né? A gente vai... Mas enfim, eu entendi através desse autoconhecimento, de me questionar o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu gosto de estudar, o que é que eu quero para a vida inteira, o que é que eu faria sem peso a vida inteira, sabe? Algum trabalho que eu falasse, uau, é isso. E aí eu fui, enfim, entendi, reconheci que era psicologia, e aí vem um novo obstáculo, né? Como é que eu largo uma carreira de 5 anos onde eu ganhava bem, para iniciar em uma outra faculdade completamente do zero, sem trabalho, sem recurso nenhum, porque a empresa em que eu estava, né, me exigia a faculdade de contabilidade, e eu deixei claro que isso não aconteceria. Obviamente fui mandada embora, não continuei na empresa, mas saí tranquilamente, tá? Mas então entrou nessa nova questão, nesse outro ponto da insegurança, a insegurança do profissional. Como é que eu encaro isso? Como é que vai ser agora? Será que é a psicologia mesmo? Porque sim, eu fiquei com dúvida, né? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou pagar a faculdade, os livros e tudo mais, né? E aí eu tomei uma decisão, tá? Que foi minha, foi particular, onde eu me inscrevi no vestibular de psicologia, mas, gente, eu não contei pra ninguém, tá? Eu fiz a prova, passei na prova e acreditem se quiser, na época eu morava com os meus pais, eu só comuniquei os meus pais, acho que 2 ou 3 dias antes de eu iniciar a faculdade. Por quê? Porque nesse momento eu já li alguns livros sobre desenvolvimento pessoal, porque como eu falei, foi aí que despertou, opa, a Gabriele precisa parar de deixar a vida levar ela e ela precisa pegar o volante aí da vida dela e conduzir a vida dela. Então eu tava nesse processo de me conhecer. E aí eu já tava lendo livros, né? E aí eu tinha entendido como a influência das pessoas, como que as pessoas falam para nós, principalmente pessoas muito próximas, pais, cuidadores, se você mora com um amigo próximo, se você é casado ou não, o que essas pessoas pensam, o que essas pessoas dizem, como essas pessoas vivem, vai influenciar diretamente na sua vida, na sua tomada de decisão. Então, por já conhecer muito bem, né, mais pro lado da minha mãe, não tanto meu pai, assim, porque o meu pai sempre foi mais de boa, paz e amor, né? Minha mãe não, sempre trouxe muito mais a opinião dela. Por saber qual seria a opinião dela sobre esse assunto, eu me calei. Eu falei, Gabriele precisa ter certeza do que ela quer. E ela precisa conseguir tomar essa decisão sozinha, sem a influência de ninguém. E foi o que eu fiz. Eu só comuniquei da faculdade dias antes de iniciar a faculdade, gente, acreditem se quiser. E foi a maior confusão em casa, né? Fui taxada como louca, como alguém que não quer nada com nada, alguém que pula de galho em galho, alguém que ia viver a vida assim, né? Sempre só iniciava projetos e não concluía, né? Então, uma pessoa muito insegura, justamente também por conta, gente, da forma que eu fui criada, tá? Então, acho que esse seria um outro ponto, um segundo ponto para você observar. Então, lembrando, o primeiro é você começar a se observar. É você pegar as rédeas, pegar o controle da sua vida para si, começar a se conhecer. O segundo ponto é você entender que o que você vivenciou lá atrás, através das experiências com seus pais, com seus cuidadores, com professores, enfim, tudo isso constrói suas crenças, constrói a forma com que você interpreta a sua vida, tá? Então eu, por exemplo, fui criada com muita superproteção. Então, para vocês terem noção, gente, eu
acho que com 23, ou foi 23 ou 25 anos, eu, por exemplo, não mexia na cozinha, eu não cozinhava um arroz, né? Porque a minha mãe fazia tudo isso. E aqui eu não só responsabilizo ela, né? Possivelmente eu podia ter tomado essa iniciativa, mas o que eu quero trazer aqui não é esse ponto que a gente percebe que precisa tomar uma iniciativa, mas é o ponto que a gente ainda não entrou em contato com esse conhecimento e a gente nem sabe que precisa remar contra a maré, que precisa tomar iniciativa. Então eu posso dizer que até esse ponto eu estava com os olhos tapados. Eu não entendia que eu precisava tomar uma iniciativa, porque sair dessa super proteção, sair debaixo da saia dos meus pais, da saia da minha mãe, ia me proporcionar muito mais equilíbrio para a vida, muito mais sabedoria, muito mais responsabilidade, porque eu precisaria de tudo isso para construir uma vida adulta, né? Eu era adulta, mas ali eu vivia como um adolescente, como uma criança, né? Então, para vocês terem só um pouquinho de noção, a minha mãe enviava currículos para mim, a minha mãe fazia comida, eu não sabia fazer nada, eu não sabia cuidar de uma casa, eu não sabia gerir uma casa, né? E tudo isso era feito, para ela estava tudo bem, para mim estava tudo bem, até que eu tomei consciência, até que o primeiro passo, que é eu começar a me conhecer, me trouxe esse insight de, uau, cara, se eu não começar a fazer por mim, se eu não começar a me posicionar, eu vou continuar debaixo dessa super proteção. Que naquele momento eu entendi que não era positivo, não era bom. Por que não era bom? Porque eu ia depender da validação deles para sempre. A gente tem muito isso, né? O filho quer a validação dos pais, mas enfim, eu ia precisar deles para tudo, eu ia continuar precisando deles para tudo. Como eu disse, minha mãe entregava currículo, então eu precisei falar, opa, chega, né? Eu precisei deixar as carroças para trás e falar, eu vou. Então esse foi um motivo pelo qual eu não contei sobre a mudança de carreira, né, sobre a minha inscrição lá na faculdade e tudo mais, porque eu sabia que por ela querer controlar, querer gerir tudo, e por ela ter forte influência sobre mim, eu não ia fazer o que eu já havia identificado que eu queria fazer. Então sim, gente, a forma como você vivenciou aí a sua infância, a sua adolescente, com quem você vivenciou, vai ter forte influência sobre quem você é. E essa Gabriele, que foi criada através de uma super proteção, aprendeu a ser insegura, porque de forma inconsciente, e talvez não seja, né, não tinha sido nem a vontade da minha mãe, talvez ela não perceba isso, muitas vezes pais superprotetores não percebem isso, o que eles querem é proteger os filhos, é controlar, é que eles não se frustrem, é tentar dar do bom e do melhor, é não permitir que eles passem por tristezas, por dificuldades, né, essa é a tentativa deles, mas nessa tentativa, acabou que ela me impediu de me frustrar, de tentar e de fato não conseguir e saber lidar com tudo isso. Inconscientemente, quando ela não permitia que eu cozinhasse, ou que eu não lavasse uma roupa, ou que não deixa que eu entregue o seu currículo, ou deixa que eu faça isso e aquilo, inconscientemente ela passava para mim de, você não é capaz, deixa que eu faço. Gabriele, mas não era isso que ela falava. Gente, mas inconscientemente é isso que a gente recebe. Então, se por exemplo, né, você é adulto ou adolescente que seja, você vai ao médico com a sua mãe porque você está passando mal, mas ali naquele momento a sua mãe não permite que você fale, ou seu pai, enfim, quem tá ali com você, não permite que você fale dos seus sintomas. Ela que fala. E quando você vai falar, ela te repreende. Isso já te coloca aquele, nossa, eu não sei me comunicar, eu não sei falar. Já te traz a sensação de insegurança, né? Então, muitas vezes minha mãe falava, não faz isso, deixa que eu faço quando eu chegar. Mãe, vou cozinhar o arroz porque eu vi aqui na internet como é que faz. Não faz, porque quando eu chegar eu vou cozinhar. Não lave, porque quando eu chegar eu vou lavar. Não isso, não aquilo. Me passava de forma sutil a mensagem de que eu não era capaz. De que, tá bom, não adianta eu fazer, porque eu não tenho habilidade para isso, eu não sou competente para isso. Então, gente, através disso, várias inseguranças foram moldadas, né? Então, através também
de coisas que eu ouvia, que possivelmente você ouve, né? Então frases do tipo, você vai sair assim, né? O que os outros vão pensar, ou a sua tia ou a sua família vai falar o quê desse seu comportamento, né? Então tudo isso percebe que vai, é como se a gente aprendesse que a gente precisa da validação do outro. Opa, então eu devo me preocupar com o que o outro vai pensar, porque o outro vai pensar, o outro vai falar, o outro vai julgar, então logo eu preciso tomar cuidado. Existe uma forma certa de se comportar, existe uma forma certa de se vestir, existe uma forma certa de se comunicar, né? Tudo através desse observar do comportamento alheio, desses ensinamentos, tá? Então, eu quero que esse segundo ponto, que eu quero explicar para vocês como é que foi esse processo quando eu comecei a trabalhar em função de quebrar essa insegurança. Eu acho que esse segundo passo foi entender que existem padrões que foram estipulados, que eu aprendi coisa com os meus pais, com as pessoas próximas que formaram quem eu sou. Logo, eu preciso entrar em contato com isso, eu preciso identificar isso, se eu quiser mudar o meu comportamento no hoje, se eu quiser trabalhar essa minha insegurança, tá? Então percebe que tudo é um processo de conhecer, né? Conhecer quem você é, conhecer da sua história, conhecer os seus padrões de comportamento, né? Então um outro exemplo de algo que para muitas pessoas é simples, mas que para quem vivencia é diferente, é difícil muitas vezes, foi a transição. Eu fiz a transição capilar, então eu usava o cabelo liso desde pequena, eu sempre me vi de cabelo liso, e decidir por voltar os cachos foi um processo onde eu precisei trabalhar a minha insegurança, onde eu precisei trabalhar a minha autoestima, porque até então, né, o que era bonito é o liso, escorrido, sem um fio elevado, e quando eu decidi falei, eu quero ver como meu cabelo é. Foi depois de um bom tempo onde eu estava segura de mim, onde eu falei, estou pronta para encarar as críticas que vão ser dadas, né? Críticas do tipo, você não vai conseguir, coisa que eu ouvi no início da transição, você combina com cabelo cacheado, o seu cabelo fica melhor assim ou assado, né? Então eu recebia dicas de penteado, faz assim, não enrole tanto porque não fica bom, nossa, como o seu cabelo tá diferente, e a gente sabe que o diferente não é um elogio, né? Ou como você fica diferente, né? É aquilo, você não fica nem bonita nem feia, né? Você fica diferente. Então eu precisei lidar com tudo isso. E assim, você só consegue lidar se você tiver de fato decidida com aquilo, com a decisão que você tomou, um pouco mais segura de si. Eu digo um pouco mais, porque às vezes nunca vai chegar no 100%. Você vai falar, será que é isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Eu me perguntava, será que eu vou gostar do meu cabelo? Mas eu havia decidido, né? Então eu falei, é o que eu quero ver como o meu cabelo é, e eu vou encarar, né? Eu vou encarar, porque essa foi minha decisão. Então eu acho que começar a olhar pra mim, identificar que haviam padrões ali que me moldaram um pouco mais insegura pela forma que eu fui criada ou pela forma com que eu convivi, que eu vi, que eu observei das pessoas. Havia um padrão de insegurança, de necessidade de validação, de querer o perfeccionismo, né, de querer ser perfeita. Então, tomar conhecimento sobre tudo isso foi e é muito importante, porque aí a gente chega num terceiro ponto. Ok, Gabriela, eu entendi, você começou a se conhecer, identificou ali alguns padrões que você precisava romper, mas como é que você fez tudo isso, né? E aí, gente, eu confesso, né, que o estudo da psicologia, ele me ajudou muito, né, principalmente quando eu comecei a entrar aí na teoria cognitivo-comportamental, porque ela nos ajuda muito com isso, né? Porque há um questionamento sobre os nossos padrões, sobre os nossos pensamentos, sobre o que eu tô pensando, né? Então, querendo ou não, a abordagem diz que a forma como nós pensamos, ele vai influenciar em como a gente se comporta, né? Então, é preciso a gente observar isso se a gente quiser mudar o comportamento. Então, eu entendi que eu precisava questionar esses padrões que eu havia aprendido. Eu precisava identificar, é isso que eu quero pra mim, né? Eu precisei também
separar muito a opinião do outro, a percepção do outro sobre mim, para eu conseguir fazer uma avaliação mais racional, né? Porque, como eu disse, a minha mãe, por exemplo, me via sempre como a neném, ela falava que eu era muito tímida, ela sempre respondia por mim, né? Então a Gabizinha não quer namorar, ou a Gabizinha é mais quietinha, ela é tímida, eu não sei como essa menina vai trabalhar desse jeito. Então eu precisei pegar tudo isso de uma construção que alguém fez sobre mim. Não que ela não me conheça, ela não conhece minha mãe, né? Mas eu precisava me conhecer também, entender, poxa, é isso mesmo? Isso que estão dizendo sobre mim é quem eu sou? É quem eu quero me tornar? E aí eu comecei a avaliar, e aí eu fui quebrando tudo isso, né? Eu fui entendendo, não, eu quero namorar sim, eu quero ter um relacionamento, por favor. Eu entendi que não era timidez, eu sou uma pessoa mais observadora, mais introvertida, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que chega no lugar e se comunica, não. Eu chego, eu cumprimento todo mundo, eu observo demais e não tenho problema com conversar, então eu fui desconstruindo aquela percepção que foi, aquela Gabriele, na verdade, que foi construída através dos olhos de outras pessoas. E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes: separe. O que o outro diz sobre você não necessariamente é você. Então você precisa desconstruir isso às vezes, né? Porque nós temos percepções distorcidas sobre nós mesmos. Né? Por que é que o outro não vai ter? Então, sempre questione, sempre avalie. Peraí, fulano está dizendo que eu fui rude, que eu sou grossa, que eu sou tímida, que eu sou insegura, que isso ou que aquilo. Quais as evidências disso? Eu concordo com essa fala? Eu de fato fui rude? Eu de fato sou muito tímida? Percebe? É uma avaliação, gente. Eu acho que essa é a chave, é o ponto 3 principal que me ajuda e que me ajudou a lidar com essa insegurança. Questionar. Questionar o que o outro fala sobre mim, questionar o que eu penso sobre mim, porque vai aí uma frase que eu repito sempre e que é verdade. O que você pensa não é um fato. Tá? O nosso cérebro, a gente pensa demais e o cérebro vai acreditando em tudo que a gente pensa. Então, por isso que a gente precisa questionar, sabe? Por isso que a gente precisa se perguntar: quem eu sou? Do que eu gosto? Quais são os meus medos? Por que hoje eu tô me sentindo insegura? Né? Então foi isso que eu fui fazendo, sabe? Eu fui começando a questionar esses padrões e aí tudo ficou muito claro. E aí eu entendi, né, muita coisa. Então, se você hoje, né, enfrenta insegurança, se você se sente inferior às outras pessoas, se você às vezes está num lugar e fala: caraca, não devia estar aqui, ai, que vergonha, ou sabe, você se sente inferior quando está em algum lugar. Se você trabalha e acredita que você não é competente no seu trabalho por algum motivo, você acha que o outro é melhor, que o outro faz melhor, se você acredita que você não vai alcançar os seus objetivos, se você acredita que não vai entrar em um relacionamento, se você tem essas inseguranças, eu acho que a chave primordial é você começar a questionar isso. Identifique por que é que eu sou uma pessoa insegura. O que é que eu ouvi lá atrás das pessoas que eu amo, das pessoas próximas, que me fez olhar com esse olhar de insegurança, que me fez interpretar tudo com muita insegurança, né? Então, comece a olhar para trás, mas não para ficar ruminando o passado, mas para entender algumas interpretações que você tem hoje, né? E questione isso. Sabe, eu quero continuar nesse movimento, né? Se você talvez, nas minhas redes sociais falo bastante sobre ansiedade social, que é o medo excessivo do julgamento alheio, né? O medo de ser... Uau, gente, olha, a avenida hoje tá movimentada, só porque eu decidi vir pra sala. Mas, então, continuando, se você tem muito medo do julgamento, se você acha que as pessoas estão te observando, te julgando a todo momento, te criticando, comece a questionar da onde isso começou. Por que é que eu tenho medo de ser julgado? E se eu for julgado negativamente pelas pessoas, eu vou saber? Porque às vezes assim, a gente tem medo de determinados julgamentos que a gente nem vai chegar a saber se ocorreu ou não, né? Então, sei lá, eu tava no ônibus, fulano tava conversando com alguém, riu e olhou pra mim. Estavam falando de mim, estavam rindo de mim. Eu vou saber?
se é ou não, a não ser se eu perguntar, obviamente. Então, sabe, às vezes a gente se prende a coisas, ruminamos coisas que apenas nos impede de ir para o próximo nível, que apenas nos impede de fazer as coisas que nós gostamos, né? Então eu compartilho lá no meu Instagram vários pequenos avanços que eu fiz com relação à insegurança, que parecem simples, mas que eu sei que não foi só comigo, né? Então, por exemplo, a questão do cabelo, quando eu passei pela transição, eu já compartilhei a questão de roupa, né? Eu sempre gostei, sempre não. Quando eu comecei a me conhecer, eu entendi que tipo de roupa eu gostava de vestir, mas vocês acreditem ou não, eu não vestia porque eu ficava com medo do que as pessoas iam pensar. O que será que as pessoas vão pensar se do nada eu deixo de usar jeans para usar alfaiataria? Ou vice-versa que seja, né? O que as pessoas vão pensar se eu aparecer vestida dessa forma? Né? Eu já tive questões com cabelo. Quando eu tinha o cabelo liso, por exemplo, eu ficava mais com ele preso do que solto. Porque eu pensava, o que é que as pessoas vão pensar se eu soltar o meu cabelo, já que eles estão acostumados com o meu cabelo preso? Sabe? O que é que as pessoas vão pensar se eu sair na rua desta forma, né? Então vai ali no mercado, a gente vai sim pro mercado, gente. O que é que as pessoas vão pensar se me verem vestidas dessa forma? Eu inicialmente comecei a correr. Falei, eu quero correr, sabe? Falei, quero perder esse buchinho aqui. Falaram que corrida ajuda, então farei a corrida. Só que aí eu me peguei com medo com medo não, foi vergonha de correr na rua. Eu falei, o que as pessoas vão pensar? Eles vão ver que eu não sou profissional, que eu tô correndo ali morrendo, porque é assim, gente, eu corro 1 minuto, 2 minutos, morre. Quem é iniciante, comenta aqui comigo se vocês são. Gente, dá 10 minutos, mas não dá 1 minuto que eu preciso fazer de corrida no relógio, é uma coisa. Então eu tinha vergonha, eu falei, vou sair na rua, vou correr, que vergonha, o que é que vão pensar? Então percebe, olha o tanto de coisa que às vezes a gente deixa de viver, deixa de mudar na nossa vida por insegurança, por medo do que o outro vai pensar sobre a gente, né? Então a gente deixa de viver muita coisa. E acho que foi por isso que eu quis trazer essa temática aqui hoje para que você possa refletir, para que quando eu ensino sobre a ansiedade social, eu falo sobre essa técnica do questionamento, mas eu sei que muitas vezes, às vezes, assiste e não coloca em prática. Então, talvez com esse vídeo eu consiga trazer para você a necessidade de você colocar em prática. Porque quando você questiona, tá, e o que de pior acontece se de fato eu passar algum tipo de vergonha correndo na rua? Se de fato as pessoas comentarem que eu tô correndo na rua? Nada! Sabe, o que de pior acontece? Pior acontece que eu vou ficar feliz porque eu realizei algo que eu quis realizar. Eu fui lá e corri. Gente, fala a verdade, comenta aqui comigo. Não é a melhor coisa quando você se predispõe a realizar algo na sua vida? Então, este ano, estamos virando, né, para 2025, então este ano eu vou ler um livro por mês. Este ano eu vou iniciar alguma atividade física. Este ano eu vou juntar dinheiro. Quando você quando você acorda e fala, uau, eu fiz o exercício físico que eu estipulei, não traz uma realização? Então isso era o que de pior ia acontecer, a minha autorrealização, de ter realizado aquilo que eu me propus fazer. Então, gente, se eu pudesse dar uma dica-chave para 2025, para que você inicie 2025 com chave de ouro, comece a se conhecer, pare de levar a sua vida no modo automático. Segundo, identifique padrões de comportamento, aquilo que você aprendeu lá atrás. Vocês estão ouvindo? Acho que as crianças estão na rua, porque tem um pé de manga aqui em frente. E eles todo dia vêm pegar pé de manga. Eu não sei como que brota manga ali, porque eu não sei. Enfim, segundo, identifique esses padrões, porque quando você identifica esses padrões, você percebe muitas coisas que estão aí construídas, que talvez você nem faça mais sentido para você continuar colocando um tijolinho para manter esses muros de pé. Às vezes, quando você se conhece, a sua real vontade é quebrar esses muros e seguir um rumo completamente diferente. E por que eu digo isso? Porque através do momento que eu comecei a identificar esses padrões, essa insegurança, eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Então, por exemplo, o que eu observava, né, ali no meu contexto de convivência? Pessoas que têm medo de dirigir, pessoas que
tem essa vontade de iniciar um exercício físico, mas não inicia. Pessoas que almejam muito, mas que por medo, por insegurança não realizam. Se eu continuasse ali, porque esse ambiente me molda, se eu não identificasse que não era esse padrão que eu queria seguir, eu iria continuar tendo os mesmos comportamentos, colhendo os mesmos resultados, tá? Tanto que talvez eu conte aí, compartilhe no outro vídeo, foi um sufoco para eu começar a dirigir. Porque você não vai conseguir, é perigoso, não vai. Porque era outra pessoa depositando, vomitando em cima de mim as crenças dela. Então, quando eu identifiquei isso, eu falei assim, saquei, a crença de outra pessoa não é minha por enquanto e eu não quero que ela seja construída. Peguei o volante, fui, gente, já parei a avenida, já bati carro, já arranhei. Eu lembrei de um episódio, quando eu comecei a dirigir sozinha, que eu fui descer, né? E aí a rua tava interditada, eu falei assim, meu Deus, e tinha carro dos dois lados, né? E eu falei, meu Deus, não dá pra eu fazer manobra aqui, eu vou ter que subir de ré. Gente, subir já é uma coisa assim que eu falo, eu odeio subida, mas eu vou, porque eu falo, vou enfrentar esse medo aí, essa insegurança. Mas imagina subir de ré, com carro de ré, uma iniciante. E aí subi de ré, peguei ali na roda, os caminhões tem um negocinho na roda assim, gente. Eu sei que o meu para-choque pegou na roda do caminhão e eu subi a rua com um para-choque, enfiei o para-choque lá, não sei de que jeito, no carro e eu subi com ele dentro do carro ao invés de estar encaixado. Então percebe? Mas foram desafios que eu precisei vivenciar para enfrentar a minha insegurança, para quebrar um muro que estavam tentando construir ali de não faça, não vá, não tente, porque é difícil, porque você vai sofrer. Não, eu falei, opa, então por isso que você precisa olhar para trás, olhar esses padrões que foram construídos, identificar, eu quero esse muro aqui, se você não quer, meu bem, pega lá a marreta e começa a flexibilizar isso, a mudar isso, a desconstruir isso. E o terceiro passo que vai te ajudar com isso é questionar, sabe? Tá se sentindo inseguro hoje? Questiona. Nossa, tô com medo de dirigir. Por que é que eu tô com medo de dirigir? Sabe? E vai flexibilizando tudo isso e vai se conhecendo e vai tomando iniciativas, né, que você talvez não tomaria para realizar coisas que você tanto almeja. Então não é maravilhoso? Eu comecei, né, a seguir muitas pessoas que correm e tudo mais. Não é maravilhoso você olhar? É claro que na internet, né, gente, a gente maqueia ali, tá tudo certo. Mas não é legal você olhar a rotina deles, né? Aparentemente uma alimentação saudável, que corre, que se exercita. Parece que eles fazem a vida acontecer, né? Mas isso não é só com ele, gente. Você também pode fazer isso, né? Você também pode enfrentar as suas inseguranças, enfrentar esse seu medo, sabe? E começar a agir. Porque quando você questiona o seu pensamento, você tem a possibilidade de mudar o seu comportamento. Então aquele comportamento que era de retração, de não vou fazer, não consigo, não sou bom o suficiente, se transforma em vou fazer, vou tentar, pode ser que dê certo, se não deu certo dessa forma eu vou tentar de novo. Então é assim que eu lido com as minhas inseguranças atualmente, porque sim, quebrei muitas, flexibilizei muitas, mudei muitas, mas é aquilo, né? Somos seres humanos e aí vai surgindo outras. Pra gente não perder o hábito de mudar também, de flexibilizá-las, de olhar pra dentro e falar assim, tem algo acontecendo, eu preciso fazer diferente, porque essa não é a Gabriele que eu quero me tornar. A Gabriele tem objetivos XYZ e se ela mantiver esses comportamentos, ela não alcança esses objetivos, né? Então talvez eu acho que talvez não é isso que eu quis passar, eu espero que não tenha ficado muito prolixo por conta de estar sem script, né? Com o script a gente faz um conteúdo mais amarradinho, mas hoje eu quis despejar aqui para vocês uma das formas que me ajudou com questão de insegurança, tá certo, gente? Então não esquece de compartilhar esse vídeo, de seguir aqui o canal, isso ajuda, né? O canal a crescer, ajuda o conteúdo a chegar em outras pessoas que também precisam ouvir aí o que você ouviu, né? Porque qual é o nosso lema aqui? O conhecimento transforma, o conhecimento liberta. Inclusive tem um versículo da Bíblia que fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente só é transformado, a gente consegue mudar quando a gente muda aqui, quando a gente muda a nossa mentalidade, tá certo? Inclusive, se você quer
começar esse processo de questionamento, né? Tem um método Descomplique Seus Pensamentos, que é uma estratégia da terapia cognitivo-comportamental que ajuda a identificar, reconhecer esses pensamentos, né, de insegurança, de incompetência, e ajuda a flexibilizar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer o método e começar 2025 questionando seus pensamentos, mudando seus comportamentos, tá certo, gente? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.